o país saiu, depois da Guerra Civil, ele saiu realmente destroçado da Guerra Civil. Destroçado, estrutura produtiva completamente destruída, ainda pegou uma gripe espanhola no meio, né, que foi terrível, dos anos 20 a Rússia foi um dos principais epicentros ainda por cima, e sem dúvida esse estado que a Rússia saiu com o fracasso dos processos revolucionários nos países no entorno, favoreceu uma burocratização muito forte da Revolução, que levou à ascensão, consolidação do Stalin, toda uma burocracia realmente autoritária, e tudo isso que a gente até conversou aqui ontem. Então, sim, era um governo extremamente autoritário, que promoveu perseguições em massa, embora esses números de 20 milhões saíram de qualquer lugar, evidentemente. O massacre ucraniano matou milhões, tem várias documentações sobre isso. Os primeiros a denunciar o massacre ucraniano são os trotskistas, marxistas, que estavam lá dentro da União Soviética, inclusive. Se você pegar o livro do Trotsky, A Revolução Traída, escrito em 1937... O Trotsky ali dá... Denunciaram para quem? Dá o número de milhões de livros publicados no mundo inteiro. A denúncia que teve foi de repórteres vindo dos Estados Unidos. Jornalista vindo dos Estados Unidos. Se você pegar A Revolução Traída, é um livro de 37. Pode ser que tenha ficado por lá, entre eles. Não ficou entre lá, era proibido lá. Ficou só fora. A Revolução Traída foi traduzido em diversas línguas ali nos anos 30. Sim. Não só a Revolução Traída, os materiais produzidos pelas organizações trotskistas estavam presentes no mundo inteiro. A Revolução Traída é um dos principais livros do Trotsky. Aí ela tem um capítulo inteiro dedicado à Ucrânia. Mas na questão do... Todo o processo ele é denunciado e é explicado ali. No momento, inclusive, que o Ocidente viam com falta de credibilidade os trotskistas e nem levavam a sério a questão da Ucrânia. Eles só vão levar isso a sério depois. Então isso são os marxistas efetivos que sobreviveram dentro da União Soviética, que lutaram contra esse processo de burocratização que existiu. Hoje, inclusive, a editora com a qual eu publiquei meu livro, a editora Sanderman, está publicando uma coleção do Rogovin, que é um historiador russo, que escreveu os livros dele inicialmente embaixo dos panos, e depois que o regime caiu, nos anos 90, com a documentação inédita, que passa, inclusive, tem um dos volumes, que tem como dos centros a questão ucraniana, e narra como que foi todo esse processo. De qualquer forma, esses números de milhões aí saiu de um livrinho que não serve para coisa nenhuma, que é o tal do Livro Negro do Comunismo. Não se matou 20 milhões na Rússia. A cara de pau de colocar as mortes da Guerra Civil Russa, quando a Europa inteira se volta contra a Revolução, que tinha se dado na Rússia em 1917, eles contabilizam as mortes da Guerra Civil como se fossem mortes do comunismo. Você está entendendo? E chegam essas estatísticas de qualquer jeito. Então, se morreram milhões na Ucrânia, e deve ter aproximado de 1 milhão os perseguidos por Stalin. Tá? Durante esse período todo. Deve ter chegado a isso. Ali nos anos 30, inclusive, o negócio foi terrível. E os primeiros que ele matou foram os revolucionários de 1917. Mas isso só aconteceu porque dava tão errado. Então, que eu queria entender por que Inglaterra, França, Japão, as principais potências europeias viraram todas as suas forças para destruir aquele processo. Inclusive economicamente, com financiamento material, militar, com armamento e com técnicos, generais e tudo, que todo mundo foi para a Guerra Civil Russa. Onde é que estavam os generais da Primeira Guerra Mundial, depois, que acabou em 18? Todos foram para a Guerra Civil Russa. Se era um processo tão frágil assim, por que foi a necessidade de se fazer isso? Ainda assim, tá? Ainda assim, com toda essa burocracia autoritária, diversos problemas, tá? Inúmeros problemas que existiram na União Soviética, não foram poucos. Com relação a liberdades, então, terríveis, piores do que o que nós vivemos aqui no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma. Mas desemprego não era um dos problemas. Mas estrutura urbana era organizada, mostrando o quê? Não é aquilo que eu defendo que tinha lá na União Soviética daquele jeito, mas a possibilidade de planejamento social existe. E esse processo só se burocratizou, não foi por causa de uma tendência natural, pela força das armas, que dinamitou o processo inteiro. Ainda assim, você teve conquistas inúmeras, você tinha uma estrutura urbana, até hoje a estrutura urbana de Moscou, não tem uma capital europeia que compete e se iguala a ela. Você pode olhar pelo Google Earth.